nós estamos agora recebendo, a quem já agradeço antecipadamente pelo avançado da hora, né, já que esse é o programa da madrugada, mas pela disposição em aparecer aqui conosco, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Muito bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Fernando, prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes, que não são ouvintes só, estão conseguindo nos ver na internet, né, da Jovem Pan. Aqui é assim, deputado, aqui a gente está em todo lugar, né? Cobra o escanteio, corre para a área, cabeceia e não é tenta, a gente faz o gol. Bom, beleza. Não Ótimo. é? Pois é. Deputado, a gente tem alguns assuntos aqui para tratar, eu quero a sua opinião, você que é muito próximo, né, do próprio presidente da República, até que tem esse cargo tão importante, né, como líder do governo na Câmara dos Deputados. A gente está enfrentando essa pandemia de coronavírus, o Covid-19, e de uma forma muito politizada, né, deputado? A medicina foi politizada, as ações parecem ter virado palanque de muitos políticos Brasil afora. Como é que você analisa esse cenário, para a gente começar, né, a discutir esse assunto? Bom, primeiro, Fernando, é preciso assim, entender que todos os políticos, todos os líderes do mundo hoje estão na fronteira do conhecimento e na fronteira, no limite para a tomada de decisões, porque embora alguns países estejam com a doença já desenvolvida em estágios diferentes do que o Brasil, mas a doença se manifesta de maneira diferente também em cada território, em função, no caso brasileiro, até da dimensão continental do nosso país, da demografia diversa, né, do fato de nós termos diversos climas também que influencia a questão da possibilidade de transmissão, dos grupos de risco existentes, da capacidade econômica, da estrutura de saúde. Então, tudo isso é importante que seja estudado e é um desafio para cada líder. E a gente também tem uma federação, né, em que a gente tem mais de 5.500 municípios, 26 estados mais o Distrito Federal e a União. Temos o Supremo Tribunal Federal que já decidiu que a maioria das competências ou a maior parte do poder para tomada de decisão em relação à circulação de mercadorias ou circulação econômica de modo geral, e aqui também a questão sanitária, cabe governadores e prefeitos. Então, eu quero dizer que é uma solução complexa, dizer que a política, em certa maneira, está influenciando, né? Acho que a parte mais problemática da política influenciar são as questões eleitorais ou uma busca por protagonismo, ou antecipação de questões eleitorais, de modo especial a corrida presidencial de 2022, que realmente, por parte de alguns governadores, a gente percebe claramente uma animosidade em relação ao governo federal, e isso pode atrapalhar. Agora, a política ela vai estar em tudo sempre, não adianta, né? Mais nesse nível mais alto de coordenação, a política ela faz parte, né? E a gente espera que sempre seja feita a boa política. O que o governo federal tem feito, né, já fez mais de 600 ações, entre ações normativas, executivas, ações interministeriais, ações ministeriais e ações legislativas, né, já foram mais de 600, já foram anunciados mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais para ajudar estados e municípios, para ajudar os informais, para ajudar os trabalhadores formais, para ajudar as empresas. Então, só ontem, né, na verdade, se a gente considerar que a gente está de madrugada, a gente aprovou, por exemplo, na Câmara, a medida provisória 936, que possibilita a redução da jornada de trabalho e a suspensão dos contratos de trabalho. Essa medida provisória já possibilitou a gente poupar aí mais de 8 milhões de empregos no Brasil, enquanto nos Estados Unidos a média, pelo menos até semana passada, semana retrasada, estava em torno de 5 milhões de empregos sendo perdidos por semana, porque eles não fizeram um programa tão eficiente quanto esse que o nosso governo Bolsonaro fez. Aqui nós preservamos mais de 8,2 milhões de empregos. É um programa que pode custar até 51 bilhões de reais e deve atingir, ou pode atingir, até 24 milhões de trabalhadores formais, que representa mais ou menos 70
73% da força de trabalho formal no Brasil. Então você vê que o governo federal está fazendo tudo para preservar vidas, que é a nossa prioridade, e também preservar os empregos. Mas a política, felizmente ou infelizmente, ela faz parte da vida, né? O homem como um ser social, a gente vai ter que aprender, e espero que a gente trabalhe cada vez mais em harmonia, a despeito das tensões que nós temos vivido aí nos últimos dias. Agora, deputado, em relação ainda às medidas, o senhor considera que o governo deveria ter implementado alguma coisa que não implementou? Teve alguma demora por parte do governo federal, até pelo próprio entendimento do momento? Que ações deveriam ter sido feitas que ainda não foram? A própria questão, né, da cloroquina que ficou um pouco arrastado. O senhor acha que tem alguma coisa que precisava ter sido feita? Não, eu acho que o governo está agindo muito bem, sabe? É uma situação muito complexa, realmente, como eu falei. É um desafio muito grande para todos os líderes mundiais. Eu vejo o presidente pessoalmente envolvido nas coordenações. É sempre complexo, como o Brasil é um país continental, né? Faz fronteira aí com outros 10 países. Imagina uma solução que é muito eficaz, talvez no Rio Grande do Sul, pode não ter qualquer validade lá para o Amapá, por exemplo, ou para Roraima. Então, é preciso ter muita cautela, ter muito cuidado, e eu vejo isso no presidente, que tem tratado com muita responsabilidade essas duas ondas, e hoje ele até se referiu a 3 ondas, né, ali na Porta da Alvorada. Uma primeira onda seria essa crise sanitária, que realmente, lógico, é a mais pronunciada, a mais importante que a gente tem que enfrentar, mas nós temos também uma crise econômica que já começou e que, a depender da dose do remédio que nós aplicarmos nessa primeira onda, que é a onda sanitária, a segunda pode se tornar muito grave. Então a gente tem aí, a gente vai viver uma recessão econômica, nós vamos viver, e se nós não tomarmos cuidado, a gente pode entrar numa depressão econômica. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e é por isso que eu vejo o presidente muito preocupado com isso, né? E hoje ele falou numa terceira onda que me pareceu ele querer se referir a um caos generalizado se nós não tomarmos cuidado. Porque imagina se o governo não tivesse adotado, por exemplo, as medidas junto com o Tarcísio, a Tereza Cristina, para garantir o abastecimento. Imagina com o Brasil, com grande parte das cidades, dos estados aí, adotando medidas restritivas até um pouco além do tom, né? Imagina se nós estivéssemos também enfrentando, ou tivéssemos enfrentado, ou estivéssemos enfrentando agora, uma crise no abastecimento, né? As pessoas com dificuldade de comprar alimentos, com dificuldade de ter acesso ao supermercado. Isso poderia ser um grande problema. Então eu acho que o governo federal está agindo muito bem. Como eu falei, são 600 ações, mais de 600. Tem um gabinete de crise coordenado pelo ministro Braga Neto, né, que é capaz de fazer e tem feito muito bem a integração entre as ações ministeriais para torná-las interministeriais o máximo possível. Fechamos as fronteiras, controlamos a entrada nos aeroportos, estimulamos a importação de insumos, de remédios e também de equipamentos, como respiradores, para proteger a população, e desestimulamos a exportação. Então a gente ajudou para que esses equipamentos e insumos chegassem ao Brasil e desestimulamos as exportações desse material. Então, assim, eu acho que o governo está fazendo tudo, e se Deus quiser a gente vai sair mais unido, mais forte aí dessa crise. O senhor falou do projeto, né, da MP, da redução da jornada e do salário. Teve uma outra, né, que ontem foi aprovada, uma outra questão, que é em relação ao projeto de socorro, né, aos estados, aos municípios, né? Como que você vê essa postura, né, já que muitos estados e municípios aí estavam em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro, com o governo federal? Então, esse projeto de lei complementar que foi, na verdade, sancionado, né, pelo presidente, tinha sido aprovado pela Câmara e pelo Senado já há algum tempo, e eu tenho certeza absoluta que os estados e municípios aí pelo Brasil afora estavam ansiosos, né, por essa sanção, mas é lógico que o presidente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa, porque
essa aprovação, Fernando, são 233 bilhões de reais em ajudas a estados e municípios. Essa é a maior ajuda que a União fez para estados e municípios, muito provavelmente da história do Brasil. E aí, então, o presidente teve, lógico, todo cuidado para escolher aquilo que deveria ser sancionado ou vetado, e isso é independente de questões políticas, né? Se governador está alinhado, governadores estão ou não alinhados com o presidente, e a mesma coisa os prefeitos, até porque o mais importante para nós agora é a questão das vidas. Então, todos os estados e todas as cidades do Brasil possuem vidas a serem preservadas, né? E não é porque o governador está desalinhado que a União não vai deixar de distribuir e de mandar os recursos. E é interessante isso que você falou, porque o governo sempre defendeu uma tese da distribuição dos recursos que privilegiasse a quantidade de pessoas, a distribuição per capita. Inclusive para poder ninguém poder acusar ou dizer que haveria algum critério político para essa distribuição, até porque, por exemplo, São Paulo, que a gente vê, onde há um claro embate entre o governador do estado e o presidente, é também o estado que tem a maior população e, sendo o critério per capita, receberia maior quantidade de recursos. Então, a ideia do presidente sempre foi, e eu repito isso todas as vezes, ao mesmo tempo que se preserva os empregos, salvaguarda as vidas também dos brasileiros. Deputado Major Vitor Hugo, muito obrigado por estar conosco. Vamos dando sequência aqui. Vou tentar fazer mais perguntas, vamos tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, né? O Osmar Pitanga, ele falou assim, vamos liberar o FGTS dos trabalhadores. Há essa possibilidade, há algo em tramitação ou em discussão, deputado, sobre isso, para ter uma injeção na economia aí? Bom, então, Fernando, o governo federal já editou dezenas de medidas provisórias e uma delas trata sobre isso. Uhum. A ideia é possibilitar o saque parcial aí do FGTS, algo em torno de R$1.000, e a previsão é que a gente comece aí entre 2 e 3 semanas, comece a possibilitar que isso efetivamente ocorra. É uma preocupação que o governo já tinha, mas está sendo preparado, operacionalizado, e a gente espera aí que até no máximo 20 dias isso já seja possível. Outra pergunta de internauta aqui, como ficam as reformas, né, administrativa e tributária? Elas podem aguardar e serem pautadas depois das eleições municipais? Bom, então, essa é uma preocupação, uma pergunta interessante, é uma preocupação do governo, da retomada das reformas estruturantes. A gente está falando aí da reforma administrativa, da reforma tributária, das PECs que vêm do Senado, ou virão do Senado para a Câmara, como a questão da revisão do Pacto Federativo, uhum. A PEC emergencial e também aquela PEC da revisão dos fundos, né, já que a gente tem mais de 200 fundos represando mais de 220 bilhões de reais. Então a gente espera que antes mesmo das eleições a gente consiga retomar, né, porque acho que mais ou menos ali a gente é muito provável, na verdade, que a gente adie as eleições. Eu não acho que a gente vai conseguir, e nem é a intenção, eu não votaria a favor de prorrogação de mandato dos prefeitos e vereadores que estão agora nas funções, mas se a gente adiar as eleições e elas forem, por exemplo, para dezembro, a retomada aí, se a gente não retomar logo agora, em junho, julho, essas medidas estruturantes, o que vai acontecer é que a gente só vai votar o ano que vem, né? Então a gente tem que fazer um esforço aí, já inclusive semana passada conversei um pouco aí com o presidente da Câmara e acho que a intenção dele, me pareceu, a gente começar a retomar a partir de meados de junho ou início de julho. Muito bem, mais uma pergunta de internauta do Herbert. Fernando, eu gostaria de saber do deputado se passa, porventura, pela cabeça dos políticos de Brasília, a intenção de colocar um projeto de lei para a redução dos salários de políticos em todo o país. Então, isso já foi levantado várias vezes na Câmara. Provavelmente tem projetos de lei nessa direção. O presidente Rodrigo Maia, acho que se manifestou a favor disso, vários deputados se manifestaram.
Mas quando houve essa sinalização aí do presidente da República e também do ministro Paulo Guedes de congelar o salário de todos os servidores e de todos os membros de poder, entendendo, inclusive, que era necessário que aquelas pessoas que estão no serviço público fizessem um gesto, eu acho que, por enquanto, tende a ficar nisso. Mas pode ser que, se a situação econômica se agravar, seja necessário realmente fazer um aperto ainda maior, e eu acho que tem toda as condições aí para que a gente avance nesse sentido também. Tem que se discutir por quanto tempo e qual seria a diminuição, mas eu não vejo nenhuma dificuldade disso acontecer, de modo especial no caso de agravamento aí da crise. Deputado, em relação ao inquérito das fake news, que foi o grande assunto de ontem, né, em todo o país, o senhor acredita que esse inquérito pode prejudicar o governo? O que é o seu posicionamento sobre isso, né? E lembrando que 8 deputados do seu partido foram chamados, vão prestar depoimento nos próximos dias aí nesse inquérito. Eu queria uma avaliação do senhor por isso, sobre tudo isso. Se pode atrapalhar, se esse inquérito é válido, se é uma perseguição, né? O próprio PGR indicou, né, ao plenário do STF a suspensão desse inquérito. Como o senhor vê tudo isso? Pode atrapalhar? É perseguição? Não é? Bom, nós estamos muito preocupados com esse inquérito porque quando o próprio Ministério Público Federal, o chefe do Ministério Público Federal, se manifesta pela suspensão do inquérito, isso reforça em nós e em todos os brasileiros. A gente vê o quanto isso movimentou as redes sociais, o quanto isso indignou os brasileiros, Brasil afora, porque, no fundo, nós temos a percepção de que esse inquérito é um inquérito inconstitucional, tendo em vista que nós estamos vendo aí um magistrado, ao mesmo tempo em que ele investiga, ele toma a iniciativa de adoção de diligências, então, aquele sistema inquisitorial, da Inquisição, em que o juiz ele é o mesmo que investiga, que acusa e que julga, e isso certamente não é bom para a nossa democracia, né? Já todas as vezes aí a gente vê manifestações, ou até pessoas defendendo, né, que o pior regime autoritário, ou a pior ditadura é aquela feita pelo Poder Judiciário, tendo em vista até que as prerrogativas que os juízes têm, e que são importantes que tenham, né, como a questão da vitaliciedade, né, da irredutibilidade de vencimentos e também da inamovibilidade, elas têm que ser usadas em prol da população, em prol da defesa das liberdades da população e dos direitos individuais. E a liberdade de expressão, ela é uma dos grandes motores aí da democracia, e também é um dos grandes direitos individuais que nós temos para poder expressar as nossas opiniões. Isso para todos os cidadãos, e para os parlamentares em particular, a possibilidade de expressar a sua opinião de maneira livre, ela é garantida pela Constituição, tanto que a Constituição diz claramente que os parlamentares são invioláveis, e essa é a palavra, né, invioláveis, inviolabilidade do parlamentar, imunidade parlamentar, para garantir que ele possa expressar livremente as suas opiniões, a sua palavra, o seu voto, de maneira que ele não pode ser punido nem civilmente, nem criminalmente por isso. Então, assim, preocupa. Esse inquérito tem fundamento legal numa previsão do regimento do Supremo Tribunal Federal, e que nos parece que há uma extrapolação dos limites do que esse inquérito poderia apurar. Então, é realmente muito preocupante. Nós esperamos, assim como o presidente da República falou, assim como vários deputados estão defendendo, né, que esse inquérito cesse, né? A gente espera que outros ministros do Supremo, quando provocados, adotem, chamem a responsabilidade a própria corte como um todo, de maneira a impedir que cidadãos de bem que estão em suas casas sofram constrangimento pelo simples fato de expressarem as suas opiniões. E também que deputados, de modo especial também os deputados, em função da imunidade parlamentar, que eles possam exercer os seus mandatos
mandatos estes que foram outorgados a eles pela população e que esperam deles que expressem livremente as suas opiniões, inclusive para expressar aquilo que o cidadão comum, por não ter essa imunidade parlamentar, é impedido por lei. Então é preocupante. A gente quer que a harmonia entre os poderes ocorra, mas essa harmonia ela é tão mais forte ou mais pronunciada quanto houver um poder, uma capacidade de autocontenção dos poderes em face das atribuições dos demais. Quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal impedir, por uma decisão monocrática, a nomeação de um subordinado ao presidente da República, no caso do diretor-geral da Polícia Federal, quando a gente vê também, por outra decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal interferir na política externa brasileira, quando daquela decisão que impediu a adoção de medidas que atingiriam diplomatas venezuelanos no Brasil. Quando a gente vê um inquérito como esse, claramente inconstitucional, um inquérito ilegal, em que o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele se manifesta contrariamente, a gente fica realmente muito preocupado. Muito bom. Major, eu quero trazer um assunto aqui que também está sendo muito pautado no dia de hoje. Afinal de contas, estamos conversando aqui com o deputado Major Vitor Hugo, que antes de deputado, serviu ao Exército, Major de Infantaria, Forças Especiais e do Estado-Maior do Exército Brasileiro, inclusive com uma carreira brilhante, Foi o primeiro colocado no ingresso da SPSEX, Major, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, Foi o primeiro colocado no curso, também primeiro colocado geral no curso da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Ou seja, é um militar de carreira, fez a sua carreira por lá, 21 anos, Major de serviço? Exatamente, 21. E hoje o pessoal está falando muito do artigo 142. O senhor sabe qual é esse artigo, obviamente, da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, que dispõe justamente da defesa do Estado e das instituições democráticas, onde fala que as Forças Armadas podem, e quando necessário for, garantir os poderes constitucionais por iniciativa, inclusive, de qualquer um dos poderes, para garantir com que tudo fique dentro da lei e da ordem, como diz o próprio texto desse artigo. É uma situação, quando necessária, quando convocada, pontual. E o que é a opinião do senhor sobre essa questão do artigo 142? Muitas pessoas estão querendo que seja feita, o chamamento dos militares para uma interferência pontual, direta nisso, e que o senhor explicasse. Isso é muito diferente também do que as pessoas acham que é um golpe, tanque na rua, porrada, cacetada em todo mundo. Mas não, Então, explicar o que é, sendo o senhor um major do Exército, e a sua opinião sobre o que as pessoas estão querendo, essa intervenção pontual no momento que estamos vivendo no Brasil. Bom, Fernando, primeiro dizer do orgulho que eu tenho de ter integrado a ativa do Exército Brasileiro aí por quase 21 anos. Realmente para mim foi uma experiência excepcional. Eu tenho grandes amigos ainda, minha turma, e as turmas mais próximas. Para mim é um orgulho muito grande e eu vou guardar para sempre os valores e os ensinamentos que eu aprendi, que eu vivi nesse tempo todo no Exército. E você me dá a oportunidade de esclarecer algo que o próprio presidente falou também naquela reunião interministerial em que ele abordou interpretações equivocadas em torno do artigo 142 da Constituição, que é o artigo que trata da missão constitucional das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que tem 3 missões básicas: a defesa da pátria, que é a defesa externa, contra inimigos externos, a questão da garantia dos poderes constituídos, e essa missão ela não tem uma lei que descreva ela no detalhe do que se trata exatamente essa garantia, e a garantia da lei e da ordem, essa sim, nós temos a Lei Complementar 97 e 99, que disciplina o que são essas missões, ou o que é a missão de garantia da lei e da ordem. A gente já viu diversas vezes sendo empregado. O presidente tem resistido muito de empregar a garantia da lei e da ordem nos estados para suprir uma deficiência
nos órgãos de segurança pública, porque ele quer ver aprovada no Congresso Nacional a questão da excludente de licitude antes de empregar o Exército, a Marinha Aeronáutica em missões dessa natureza, como outros governos empregaram, assim, de maneira muito até, não vou dizer irresponsável, mas muito corriqueiramente. E o presidente empregou aquela GLO ambiental, empregou em algumas outras características pontuais, mas tem evitado antes da aprovação da excludente de licitude. Mas é importante deixar claro, eu acho que o cerne da sua questão é que, a despeito de haver essa previsão na Constituição, os poderes podem, por iniciativa própria, acionar as Forças Armadas, mas as Forças Armadas são órgãos, instituições de Estado e procuram ficar afastadas do jogo político para que a gente não tenha uma ruptura institucional, uma ruptura democrática, né? Então, as Forças Armadas têm se mantido, e eu, como eu falei, fiquei 21 anos no Exército, e tenho certeza absoluta do caráter democrático das Forças Armadas, mas é preciso ressaltar, de outro lado, que isso, da mesma forma que as Forças Armadas garantem, né, querem manter a democracia, a paz, elas são o fiel da balança do equilíbrio de poder também. Existe um sistema de freios e contrapeso entre os poderes para que nenhum poder assuma um protagonismo de maneira a impedir que os demais poderes exerçam suas atribuições constitucionais. E são diversas medidas que podem ser aplicadas entre os poderes para que eles se contenham entre si, mas é preciso, então, que haja um respeito. E é por isso que eu falei que a independência, que a harmonia dos poderes, ela vai ser tão mais forte quanto houver um poder de autocontenção, uma capacidade de autocontenção dos poderes em face das atribuições dos demais poderes. Isso quer dizer o seguinte, que o judiciário tem que respeitar o núcleo essencial daquilo que o executivo faz, que é administrar. O judiciário não pode querer substituir o presidente da República na administração daquilo que é o poder discricionário do presidente. Assim como o presidente não vai certamente interferir na seara do judiciário, e isso a gente pode fazer essas combinações também no que diz respeito ao legislativo. Então, a gente não tem certeza absoluta, não vai haver qualquer ruptura institucional. Acho que nós vamos caminhar aí para baixar a temperatura. O presidente hoje já conversou com o presidente Davi Alcolumbre. Eu fiquei envolvido aí na votação da medida provisória 936, não sei se já houve conversa com outros chefes de poder, mas eu tenho certeza que a gente vai baixar a temperatura e não vai acontecer nenhum problema, as Forças Armadas não serão empregadas de nenhuma forma nesse sentido. Mas eu quero esclarecer que quando alguém fala assim, vamos empregar o artigo 142, no fundo, se alguém acha que o artigo 142 dá amparo para alguma ruptura antidemocrática, isso não é verdade, é uma interpretação equivocada da Constituição. Não é um golpe, né, deputado? É isso que tem que ficar claro, né? Exatamente. Não é um golpe, existe uma lei complementar, como eu falei, 97 de 99, que disciplina exatamente de que maneira pode ser acionado e como é que isso vai se dar. Uhum. O Rodrigo de Souza pergunta, deputado, quais as ações da base aliada para com os opositores que fazem de qualquer declaração do presidente motivo para fazer queixa-crime? Bom, a gente denuncia isso no plenário da Câmara. Uhum. É importante falar que na Câmara tem muitas pessoas que falam assim, mas por que os deputados da base falam pouco no plenário? Normalmente a situação, aqueles que querem ver os projetos aprovados, costumam falar menos, como foi na Previdência, por exemplo, porque a fala muitas vezes ela é vista e ela se constitui realmente numa obstrução. Se, por exemplo, todos os líderes da base hoje tivessem falado os tempos de líder, que muitas vezes somam 5, 6, 7 minutos, a gente teria demorado pelo menos mais umas 2 horas para aprovar a medida provisória 936, poderia ter acontecido algum incidente qualquer que a sessão pudesse ou devesse ser parada, e com isso a gente poderia até vir a perder a medida provisória. Não é essa que teria um tempo, mas em alguns casos pode acontecer. Agora,
a oposição faz essas notícias crime muito como um aceno para a militância deles. Não houve por parte do presidente ou dos deputados bolsonaristas qualquer crime. Então eles fazem isso como foram esses mais de 30 pedidos de impeachment que foram feitos. Isso aí eles estão querendo animar a militância deles, mas não há qualquer viabilidade política no caso do impeachment e nem jurídica no caso do impeachment e no caso dessas notícias crime. A gente tem que entender isso como uma ação da oposição sem qualquer fundamento. Para finalizar, deputado, até passou aqui, eu não lembro quem, eu não consegui ver o nome da pessoa, mas ela reclamando, uma pergunta muito específica ao senhor por ser militar, da falta de apoio, que houve uma suposta falta de apoio dos parlamentares para a aprovação do projeto de lei 1645, né, que tratava justamente sobre a questão dos militares, né, da Previdência, reforma da carreira, né, do que havia, né? Como é que o senhor diz sobre isso? Virou a lei 13954, né? Ou ela foi como deveria ter sido feita? Teve gente que está reclamando de como saiu, né, essa questão. Bom, isso é algo que nós temos que avançar nessa discussão. Esse projeto de lei é um projeto de lei do Executivo. O presidente da República construiu esse projeto junto com o Ministério da Defesa. E nós, inclusive eu, na função de líder do governo, vivi dilemas assim, pessoais, inclusive, porque Sim. A minha função como líder é defender a posição do governo. É lógico que nos bastidores eu fiz todas as tratativas querendo avançar em alguns pontos onde não foram, onde não foi possível, e eu sei que ficou aí um ressentimento, de modo especial, de alguns segmentos das Forças Armadas, como os sargentos QEs, alguns suboficiais da Marinha, da Força Aérea, que se sentiram, da reserva, que se sentiram desamparados, né? A nossa missão naquele momento era defender, e eu expliquei para eles isso, naquela fase, naquele momento, era defender a posição do governo, que inclusive defendia a questão da meritocracia, defendia a reestruturação da carreira. Nós conseguimos aprovar esse projeto de lei, mas eu me coloco à disposição para que essas conversas prossigam e para que a gente tenha condições aí de agora em diante construir uma solução que consiga abarcar os sargentos QEs e os suboficiais, subtenentes aí da Marinha, Exército Aeronáutico, que se sentiram em alguma medida prejudicados com a aprovação desse projeto. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, pela generosidade em nos atender. E saiba, deputado, que inclusive como líder do governo temos muito interesse em ouvi-lo aqui, sempre que for necessário, com pautas positivas, porque o que nós queremos eu acho que nós temos que parar com essa torcida besta, né, divisionista, né, vou usar uma palavra que nem existe, né, uma coisa de ruptura, porque às vezes faltam até as palavras, né, e olha que o português é o idioma com o maior vernáculo que existe, né, mas eu acredito que nós temos que parar o cabo de guerra, né, seja puxando para cada lado, a gente não sai do lugar e quando muito rompe essa corda e quem cai no chão o tombo é feio, né? Então, as pautas positivas, os assuntos mais pesados, acho que tudo tem que ser trazido a limpo, né? E é muito bom poder ter essa conversa franca com o deputado. Então, sempre que quiser, sinta-se à vontade. Na madrugada tem muita gente, nós, graças a Deus, estamos com uma audiência maravilhosa em todas as nossas plataformas, um público muito bom para acompanhar. Muito obrigado mais uma vez, deputado, pela solicitude em falar conosco aqui. Eu que agradeço, Fernando, um prazer muito grande estar aqui, tá? Conte comigo sempre e parabéns pelo programa. Eu estava assistindo a entrevista anterior sua aí, pelas perguntas e também pelos convidados que você tem trazido. Estou à disposição. Um grande abraço e uma boa noite a todos que estão nos vendo aí, nos ouvindo. Obrigado e uma boa sorte na continuidade aí dos projetos e do trabalho, deputado.